eles têm essa insegurança, sabe, em relação... E é meio chato isso, sabe? Porque a gente fica tipo, cara, então isso não é uma coisa legal, positiva que eu acho deles. Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui são 11 horas da manhã e hoje é terça-feira, dia 3 de junho. Como que o ano passou rápido! E eu estou com uma carinha assim meio abatida porque eu tive uma gripe. Sei lá se foi Covid ou sei lá. Só sei que foi babado. Foi 5 dias de febre direto, pauleira. Aí nos outros 2 dias foi dor de garganta. Então, assim, tô me recuperando ainda. Tô meio assim, meio baqueada, sabe? Enfim, mas aí eu estou voltando aos poucos e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que, morando em outro país, como que é a nossa vida aqui, como que é minha vida aqui, né? Tão diferente daí do que eu vivi aí. E aí eu queria falar pra vocês o lado bom e o lado ruim de ser casada com uma pessoa de outra nacionalidade, né, com uma outra cultura, que no caso é americana. Eu, no vídeo anterior, né, falei sobre que eu fui casada com um russo e depois eu casei com um americano. Então a gente já está juntos há quase 9 anos, mas casado vamos fazer 3 anos. Aí eu vou compartilhar, vai sair bem espontaneamente, né, porque eu não anotei, né? E aí eu queria, com isso, provar algumas maquiagens, sabe? Experimentar. E eu acabei de ver que eu esqueci de trazer a esponjinha. E a esponjinha é primordial. Mas, como sempre, eu tenho que me virar. Por isso que muitas das vezes eu prefiro fazer maquiagem em casa. Só que o meu espelho ainda não está instalado. A minha penteadeira já eu montei, mas o espelho, como ele é grandão, ele é cheio de lâmpadas, então ele precisa de uma estrutura melhor e tal. Enfim, então eu vou começar com o primer, porque já fiz skincare mais cedo, né? Coloquei protetor, só. Mas agora eu vou colocar o primer, né? Minha pele já tá protegida, então agora eu vou colocar o primer antes de colocar a base. Lembra? Sempre o primer antes da base. E eu estou com uma espinha aqui. Eu não sou de ter espinha. Então eu vou colocar aqui. Essa aqui é da MAC. Espalho bem. Agora tô assim um pouco chateada que eu esqueci a esponjinha, né? Porque é muito importante pra mim. A finalização de uma pele sem a esponjinha é outra. Vai me fazer uma falta. Aí eu vou ter que usar a mão, né? Pra dar aquela finalização mais natural. A esponjinha, ela faz isso. Sempre depois que você usa o pincel com algum produto, você vai lá e finaliza com a esponjinha e dá um ar bem natural na pele, entendeu? Por isso que eu gosto da esponjinha. Pronto, coloquei, né? Espalhei bem direitinho, pra não ficar nenhum craquelado, né? E aí, eu dou uma... Lembra? A esponjinha. É impressionante, mas faz a diferença, tá? Ok, agora eu vou colocar a base. Eu comprei essa base aqui, só que eu comprei ela meio que na sorte. Porque eu não quis passar no rosto pra provar ela. E aí acabei que eu comprei, eu não sei se essa cor é a minha cor. Então, pelo fato de eu não saber a cor dela, eu vou misturar com uma que eu já tenho da Lancôme. Essa que eu comprei é da MAC. Gente, eu gosto muito dos produtos da MAC, tá? Eles conseguem ter uma qualidade de maquiagem muito boa, muito profissional, sabe? Eu vou misturar, tá vendo? Eu faço muito isso de misturar. Aí eu vou usar aqui o dedo, porque eu lembro, não tenho a esponjinha. Então, se eu usar o pincel aqui, ele vai dar um aspecto muito feio na pele. E eu não gosto. Eu gosto bem natural. E aí eu vou entrar aqui agora no assunto, gente. O lado bom e o lado ruim de ser casada. Meu marido, ele é muito tranquilo, sabe, gente? Só que tem uma coisa que eu já percebi em todos eles. Eles têm essa insegurança, sabe, em relação
as mulheres brasileiras, estrangeiras, principalmente as mulheres são bonitas, né? E eles não se dão conta que muitas das brasileiras é uma coisa cultural também nossa, né? Das mulheres casarem com homens mais velhos. Então eles ficam um pouco encucados com isso, porque aqui eles têm uma linha de tradição, muitas das vezes. Agora mudou um pouco, né? Porque a gente tem uma outra geração, mas ainda assim eu vejo que muitas das pessoas seguem aquela linha de tradição, né? De estudar, ir para a faculdade, conhecer alguém, casar e ter filhos. Então aqui eles saem de casa muito jovens, né? Porque vai para a faculdade na idade da o quê? 17, 18 anos. E aí eles já seguem a vida sozinhos. Raramente você vai ver um filho que vai ficar em casa. No Brasil não, né? As pessoas continuam ali com a mãe, com o pai por muito tempo. Então, em relação a isso, eles são pessoas muito independentes e muito trabalhadoras, a maioria das vezes, né? Que depois do Covid, a gente teve uma mudança muito na ética de trabalho. Acho que no mundo inteiro. E aqui não seria diferente. Eu gosto muito em relação ao lado bom deles de ser independentes e trabalhadores. O lado ruim no relacionamento dos americanos, eles se sentem inseguros com uma mulher que é mais jovem, muitas das vezes, ou talvez para eles muito bonitas, casarem com um cara mais velho, ou então, sei lá, para eles não são boa pintas. Às vezes eles são bonitão e eles acreditam que eles não são boa pinta. Então, assim, a gente às vezes não entende, né? A gente acha bonito aqueles homens de olhos azuis, enfim. E eles acham que a gente tá com eles pelo documento, pelo a residência que a gente fala aqui, green card, né? E é meio chato isso, sabe? Porque a gente fica tipo, cara, é meio que a gente se sente ofendido, né? Porque tudo a gente acha que, eu quero documento e por isso eu tô com você. Aí, como que você vai levar um relacionamento a sério se a pessoa já tá desconfiando de você, né? Então, isso não é uma coisa legal, positiva que eu acho deles, dos americanos. Eles já começam um relacionamento com aquela insegurança, né? E isso não é uma coisa que é bom pro relacionamento. Já os homens brasileiros, eles são muito mais seguros, muito mais descontraídos. Então, para eles, ter uma mulher bonita do lado, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, jovem, mais velha, enfim. É normal, porque tem tanta mulher bonita e os homens brasileiros também são tão confiantes que isso não é um problema, né? Enfim, é uma das coisas que é muito chato você ter que se explicar, né? E aí, às vezes, eu vejo que nossa cultura, a gente é muito orgulhoso, muitas das vezes a gente acha que a gente não tem que se explicar. Só que a gente tem sim, porque é uma outra cultura. Eles não estão acostumados. Então a gente tem que levar isso em consideração. E saber sim, explicar, conversar, explicar também um pouco da sua cultura, porque eles não vão saber se você não falar para eles, entendeu? Então você tem sim que ser humilde e se explicar e ensinar, educar o seu parceiro sobre a sua cultura, que você é uma mulher, que você busca um relacionamento estável, um marido, um homem maduro, porque se você não fizer, fica muitas dúvidas no ar. E aí você é a única pessoa que vai passar essa segurança no seu relacionamento. Você não vai deixar outras pessoas fazer isso por você e passar a ideia delas, que elas têm na cabeça delas. Você faz isso, não elas. Então, uma das coisas que eu vejo que às vezes as brasileiras elas se sentem um pouco ofendidas, eu também já me senti, mas hoje em dia eu entendo que é uma relação cultural e a gente precisa ficar atenta sobre isso, né? Que quando a gente vai entrar numa outra cultura, a gente no início vai ser difícil, você às vezes não vai compreender. Por que você tem que fazer essas coisas? Por que é como se você tivesse que se explicar? Mas não é. É o encontro ali de duas culturas que você aprende com essa pessoa e essa pessoa aprende com você, basicamente. Olha, gente, aí tem a espuminha do outro lado, que chique! Nossa! Gente, que legal! Olha, super empolgada agora.
Aí, gente, voltando, é uma coisa que eu faria, que eu me esforçaria para explicar. Se você mora num outro país e gostaria de casar, ter um relacionamento com um homem americano, né? E até mesmo outras culturas, mas eu posso dizer particularmente da cultura americana, do que eu sei mais específico, mas eu acredito que isso vai acontecer em todos os relacionamentos internacionais. Você tem que ensinar o seu parceiro como a sua cultura funciona. O homem, ele não vai adivinhar o que você quer. Você tem que ensinar para ele. Amor, eu quero ir para um spa, eu quero cuidar da minha pele, eu quero um presente bonito, uma joia bonita. Tem homem que é mais sensível em relação a isso, faz essas coisas, mas tem homem, muitos dos homens não. Gente, olha, esse pó aqui, da Laura Mercier, ele é maravilhoso. Ele, pra mim, ele é o melhor, que dá aquele aspecto de pele mais natural, sabe? Esse pó, pra mim, é o melhor. Eu aprendi que antes de você colocar o pó no olho, você tem que bater ele assim, ó, na mão, tá? E aí você põe ele debaixo do olho. Porque antes eu sempre deixava tudo como é que fala, gente? Cracalejado. Quem sabe essa palavra? Me ajuda aí. E aí depois que você faz isso, passa todo bonitinho, né? Aí você vem e começa que a gente fala aqui, né, bake, debaixo dos olhos. E aí eu coloco já mais. Aí tá vendo que ele tem uma leve corzinha? Mas voltando aqui na vida de casada, já falei, né, algumas coisas aqui e um lado bom também, né? E agora, uma outra coisa que é o lado ruim. O lado ruim que eles não são tão alegres, não festejam tanto igual a gente, não gosta de festa. Aqui eles fazem, por exemplo, no aniversário, eles vão para um restaurante, pedacinho de bolo lá, que é do restaurante, e eles cantam parabéns. Então eles não têm essa mania do brasileiro que às vezes tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tá celebrando, né? Tá fazendo festa. E isso é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, porque, pensa, a gente é muito alegre, gosta de festejar, reunir a família, os amigos, né? Com pouco, com muito, a gente tá sempre ali celebrando a vida, vivendo o máximo, né? Da vida. E aqui não. Aqui eles não vivem em festa assim. Muito pelo contrário. Então é uma das coisas que eu sinto muita falta e eu acabei de perceber que eu esqueci. Ai. Gente, a gente fica perdida, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Vou passar aqui. Esse aqui, ó, tô amando esse aqui. Mas peraí, deixa eu só colocar meu cabelo de novo, né? O outro lado bom de ser casada com um americano é que eles são muito educados, na maioria das vezes, né? Eles sabem que as mulheres têm direitos, né? Aqui nesse país, e eles levam muito a sério isso. Quando eles levam isso muito a sério, tem determinadas coisas que não é igual, por exemplo, femicídio, não é tão... Vocês estão gostando? Tão agravado como é no Brasil, né? No Brasil acontece tanta coisa com as mulheres e elas não têm voz ou muitas das vezes estão com medo, não tem para onde ir. E aqui eles têm programas, né, para mulheres que querem sair do relacionamento abusivo. Não é fácil, não é um mar de rosas, mas eles têm abrigo para mulheres. E as mulheres, elas têm uma chance, né, de recomeçar. E isso ajuda muito as mulheres. Aí no Brasil, ainda os recursos são poucos, né, as portas que as mulheres que estão em relacionamento abusivos, mas isso aqui ainda é muito real. E as pessoas, elas levam muito a sério a violência doméstica. Mas acontece. Não quer dizer que não acontece. Acontece sim, só que a lei aqui é muito mais rígida. Então, os homens, eles pensam antes de fazer determinadas coisas. A não ser que seja um cara muito louco e que ele não tenha noção e ele vai extrapolar.
mas aí você tem seus direitos. E aqui nos Estados Unidos, quando o homem ele abusa de você fisicamente, né, se ocorreu uma violência doméstica, você tem direito a ganhar o seu green card. Uma loucura, né? E isso acontece muito, e muitas das pessoas às vezes até criam intrigas, problemas, porque elas ficam sabendo disso e acham que é o caminho a seguir para conseguir os documentos. Só que eles fazem toda uma investigação, né? Então, assim, não é uma coisa que você pode simplesmente ir lá e fazer, incriminar uma pessoa sem ela realmente ter acontecido, né? Porque eles também vão levar a sério quando você tenta incriminar alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque são sérias. Por isso que nem todas as pessoas, elas falam sobre isso, né? Porque é algo que é muito sério. E tem gente que, sei lá, na desespero, na loucura, pode chegar a considerar fazer algo parecido. Mas, enfim, esse é o lado bom, né, de estar casado com um americano, porque você está num país que você tem os seus direitos e eles vão ser ouvidos, mas eu acho, assim, que o sistema aqui, ele também tem suas falhas. E acho que a maior falha do sistema americano na corte familiar aqui é que muitas das vezes, tipo, a criança tá com um pai que não é bom para criança, eles forçam a ter visitas, a criança encontrar o pai. E muitas das vezes eles consideram parar as visitas, né? Entre ou a mãe ou o pai que não tá fazendo bem ali para a criança, só se ocorrer uma questão ali mais física, né? Mais séria, abuso sexual ou, né, abuso físico. Abuso emocional, eles não levam tanto em consideração. Então, eu acho que uma das coisas que o sistema aqui é bem falha em relação a isso com as crianças, né? Eu acho que eu já falei tudo, né, gente? O que mais que eu tenho pra falar sobre os americanos? Tem uns produtos que eu tô usando pela primeira vez, ó, iluminador da MAC. O blush e como é que chama? O contorno é dessa marca aqui, Gente, maravilhosa. Esse aqui eu compro de novo, tá? Com toda certeza. Vem o blush de um lado e o contorno do outro. Perfeito. Compre. Compra um pincel separado, tá? Esse é da MAC. Aí, o que acontece? Eu vou passar um pincel aqui só pra dar uma... Esse aqui é o contorno, só que em pó. Só que ele só tá sujo, tá, gente? Eu nem passei nada. Porque eu tô achando que o bastão já é bem forte. E esse aqui é o de blush, só que também só tá sujo, porque como o blush já ficou bem aparente, eu nem vou colocar mais, só vou passar o pincel pra dar uma suavizada, né? Ah, e eu tô sem aquele lápis de boca, quer dizer, não sei, né? Tá babado pra conseguir focar aqui. Foca, Camille, foca, ó. Agora a sobrancelha. Mostrei pra vocês o que eu faço. Agora eu dei uma incrementada na minha rotina de maquiagem, porque eu sei lá, tava ficando muito feio, tava ficando muito branca, tava ficando muito sem graça. Então agora eu dei uma melhorada em algumas coisas, tá vendo? Tô com mais ar de pele saudável, porque antes tava muito... Eu tava usando um pó aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, que ele é horrível. E ele é da Hourglass. Não ligam que eu tô no escritório, como vocês já devem ter percebido. E o menino tá aqui, tá no telefone, né, com o cliente. Gente, mas meu marido, ele é muito gente boa, muito tranquilo, um cara muito simples, cara. Então, assim, é difícil. E ele é muito simpático, mas ele não gosta muito, assim, ele não é aquela pessoa... ele gosta de festa, né? Só que aqui, como tudo você tem que fazer tudo sozinha, eu desanimei a fazer. E outra que aqui eles fazem um pouquinho e depois já vai dormir, não é igual a gente, não. A gente gosta de ficar conversando até tarde. Meu marido, ele começa a apagar as luzes. Tipo assim, vai embora, né? Ai, meu Deus, fico com ódio quando ele faz isso. Mas eu desanimei muito fazer festa lá em casa. Eu fazia muito. Hoje em dia eu já não curto muito mais, não. Sabe o que eu vou fazer? Como isso aqui é marrom,
eu vou usar isso aqui, porque eu tô sem lápis de boca. Gente, faz uma diferença grande usar lápis. Muito grande. Vou usar esse aqui. Gente, eu comprei um anel maravilhoso. E eu tô louca pra ele chegar. Que eu vou colocar ele aqui, tá vendo? Que ele combina com a minha pulseira. Vai ficar lindo. Aí eu vou passar só um rímel. Bem de boa. Ah, esqueci de passar aqui a sombra, tá? Maquiagem é assim, você vai consertando, não tem uma forma correta, não. Cada um maquia de uma forma, né? Esse rímel aqui é muito bom, tá? É da Tarte. Tá vendo? Agora eu vou arrumar. Eu não tenho um pincel pequeno, né? Pra arrumar aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Acho que tá bom, né? Aí dou uma retocada aqui, né? Porque eu passei. Pronto. Aqui. Iluminador da MAC. Ixi. Quebrar no primeiro dia não dá, né, querido? Não tenho pincel agora. O que eu vou fazer? Eu gosto de colocar aqui também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, pera, eu vou mostrar pra vocês antes de encerrar. Esse gloss aqui, que ele aumenta a boca, né? Aí vamos ver. Vamos experimentar. Parece corretivo, né? Será que é bom? Ai. Começa já a rapinicar. Tá bocão. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueça de dar um like, se inscrever. Ativa o sininho para que quando eu tenha novos vídeos, vocês, né, fiquem sabendo. E tá aqui, ó. Gente, como é que cresce a boca? Olha. É dessa marca aqui, ó. Polite Society. Nossa, aumenta mesmo, viu? Porque eu tô sentindo. Pulsando. Vale a pena. Gostaram da minha maquiagem? Gostaram da minha... Eu vou melhorando, tá? Prometo que eu vou melhorando na minha maquiagem. Vou arriscar mais aqui com vocês. Tá melhor do que da última, vai. Fala a verdade. Olha. Básica, mas bonita, né? Elegante. Dá pra você trabalhar, dá pra você sair. Se você é uma pessoa que gosta de uma maquiagem mais simples. Mas é isso, meus amores. Um beijo. Ai, vou fazer minha unha, tá? Porque da próxima vez eu não quero dar tchau com as unhas bonitas pra vocês. E fica até a próxima e